Olá, ouvintes e colegas de turma. Sejam bem-vindos ao nosso podcast Conexão Sustentável, né? O meu grupo e eu iremos tratar sobre um assunto muito importante que envolve meio ambiente, envolve gestão pública e também a responsabilidade social, né? Vou apresentar aqui com quem estamos. Tram. Oi, gente. Meu nome é Angela Nunes. Estou aqui com minhas amigas hoje para estar falando sobre esse tema muito importante e espero aí, ao decorrer do tempo, vocês consigam aí estar adquirindo tudo que foi, todas as informações passadas e vai ser bem legal. Oi, gente, meu nome é Renata e eu tô aqui para a gente poder conversar também um pouco sobre esse assunto, desenvolver melhor, discutir e a gente poder entender bem como é que funciona, né? Isso. E para introduzir vocês sobre o assunto, né? Hoje o assunto é o seguinte: contratações públicas sustentáveis. Como compatibilizar eficiência, economicidade e proteção ambiental? Será que dá para fazer tudo isso? Vamos ver hoje com nossa duplinha. E para começar, o que são contratações públicas sustentáveis? As contratações públicas, certo? São compras e contratações feitas pelo governo, que além do preço e qualidade, também consideram impactos ambientais. Então, eles são compras sociais e econômicas ao curto e longo prazo. Então, são compras que não pensam só no dia de hoje em si, certo? No tempo atual, mas sim ao longo prazo. Entendi. E por que o governo precisa se preocupar com essa sustentabilidade nas licitações, né? Porque o governo público, ele é o grande consumidor, né? O grande comprador. Então, ele que dá o exemplo, ele que incentiva. Se o governo, ele não está adquirindo essas formas sustentáveis, as empresas privadas também não vão querer, né, adquirir. Ele que faz a ponte, ele que dá o grande exemplo mesmo. Exato. Como a Renata falou, né? O poder público, ele é o maior comprador do país. Então, é um pontapé inicial, né? Em cada ideia. Querendo ou não, a ideia de sustentabilidade ainda é uma ideia nova no país. Então, gera aquele receio. Então, se as grandes empresas vê o poder público comprando, aí já é um pontapé inicial para também essa revolução começar no nosso país. É aquele negócio, né? O exemplo ele arrasta. Então, tem que começar Exato. por alguém, né? É E existe alguma lei que fala sobre isso? Sim, existe a lei, que é a 14133 de 2021, que é a nova lei de licitações, certo? Que prevê a sustentabilidade como um dos critérios que podem ser considerados nas contratações públicas. Então, todas as contratações é obrigatório que esteja lá a lei presente. Então, além da sustentabilidade ser uma questão boa para o nosso país, também está na lei. Então, estamos resguardados. E qual é a vantagem, né, que vocês têm de incluir critérios sustentáveis nas licitações? Ajudar o meio ambiente, ajudar na economia, gerar economia a longo prazo, né? Promover inovação. Hoje em dia existe realmente, como a Angela falou, uma resistência, né, ao início desses meios sustentáveis, porque eles podem parecer caros, mas a longo prazo eles vão ser mais baratos, mais eficientes, exatamente. O barato sai caro, né? Quando a gente compra qualquer coisa assim que é baratinho, pra quebrar um galho aqui, na Shopee, que a gente compra, tipo, 2 semanas depois tem que comprar. bolsa, aquelas rasteirinhas, né? Que é bem fraquinha. E aí, 2 semanas depois já tá quebrada, a gente tem que comprar outra. Então, esses meios sustentáveis podem parecer um pouco mais caros agora, mas a longo prazo vão ter mais. Vai ser mais barato, vai ser mais eficiente. Exato, e como não só nas licitações, em compras públicas, mas também na vida, o novo, ele gera aquele receio, né? Mas é isso, né? É bom estar investindo. Sabemos que as licitações, elas são assim, a empresa, ela oferece o melhor preço, né? Entregando aquela qualidade. Porém, temos que pensar mais além. Será isso está sendo bom para hoje? Mas com a pergunta primeira, o que são as contratações públicas sustentáveis? Então, são compras que você faz que não pensa só no hoje, mas ao longo prazo. Então, é muito importante. Boa colocação. E agora, partindo para outro ponto, né, sobre os princípios constitucionais, mais os desafios práticos que enfrentam, me digam aí, quais são os princípios da Constituição que se aplicam às contratações sustentáveis?
certo? Podemos estar aplicando aí vários princípios, certo, da Constituição. E um deles é a legalidade, a eficiência, a moralidade e o interesse público, que todos esses ajudam a guiar as contratações mais responsáveis. Então, são princípios que asseguram ali as contratações eficientes. Perfeito, perfeito. E na prática, é realmente fácil aplicar esses princípios? Não é fácil. Existe muita resistência, assim, principalmente assim, por parte do pessoal, né, que trabalha. Geralmente, essas pessoas que trabalham em setor público, elas são um pouco mais velhas, né? Tem cargos comissionados, às vezes não entendem muito bem sobre os assuntos sustentáveis e elas têm um pouco de resistência em aplicar esse tipo de inovação. Aprender também, né? Aprender Se também, capacitar mais. exatamente. A gente precisa sempre estar melhorando, fazendo capacitações. Nos atualizando conforme, né? O tempo vai mudando, as coisas vão inovando, precisamente. Justamente. E existe essa resistência, né, desse pessoal, assim, por não querer justamente inovar, né? Não ter capacitação. Então, o governo também poderia investir melhor na capacitação do pessoal para que não gere tanta resistência, né? Exato, em muitos departamentos públicos você pode estar vendo isso. A maioria, como foi informado, mais a geração passada. E estão mais acostumados, vamos dizer, mesmo com o papel. Então, a assinatura, vai ali na sala do vizinho, pega a assinatura, vai lá, bate na portinha, isso aqui. E hoje em dia está tudo muito tecnológico, certo? Então, nós temos que seguir os avanços, né? Hoje o mundo está tecnológico. Então, muitos têm esse receio, tem que não quer aprender mesmo e acabam dificultando o poder público mesmo. Porque, querendo ou não, muitos agentes públicos ainda não entenderam que eles estão a serviço da sociedade e não a serviço deles. Então, isso acaba dificultando, certo? Quando você deixa de dizer, não, eu não quero aprender. Tá certo, mas ali é o seu serviço. Então, você querendo ou não, você tem que aprender. E eu acho que isso é uma falta só de conhecimento mesmo, até porque esses assuntos sustentáveis, né, as inovações sustentáveis, são coisas que se a gente se aprofunda e estuda de verdade, não tem como não concordar, não querer seguir. Até porque nós já estamos vendo vários impactos ambientais em várias áreas da nossa vida, né? E a gente pode sim estar mais engajado, né, à frente disso, pensando no futuro. O que vai ser do nosso planeta daqui a 20, 30 anos, né? Com certeza. Então, quando a gente realmente estuda, pensa sobre isso, não tem como não concordar com esse assunto. Com certeza, é algo realmente muito importante e atual, né? Tem que ser falado e dito nos dias de hoje. E o princípio da eficiência que vocês citaram, né? Ele tem ligação com a sustentabilidade? Totalmente, certo? Contratar de forma eficiente é buscar melhor resultado possível, o que inclui reduzir desperdício e pensar no impacto ao longo prazo. Então, cai nisso. Sempre seguir nessa linha de os agentes públicos estar sempre inovando, sempre estudando, porque eles vão estar se adaptando à nova realidade e aprendendo qual a melhor forma de estar reduzindo. Precisamos contratar? Sim. Qual é a melhor forma? Querendo ou não, o ponto mais importante hoje sempre é a questão financeira. Isso é o que deixa muito o projeto engavetado. Então, porque parece ali de primeira muito caro, exato. Então não é o que você quer fazer. É igual a bolsa, né? O objeto é muito caro na hora, então você fica meio receoso de comprar. Mas depois que compra, não se arrepende, gente. Não se arrepende, não vai. Exato. Voltando para essa questão da bolsa, você pensa, não, eu vou comprar uma bolsa ali num valor mais inferior, porém você toma banho de chuva, a bolsa já começa a descansar. E você faz um investimento melhor na bolsa, você bota aí 3, 4, 5 anos e a bolsa intacta. Ela então, falando por experiência própria com a bolsa da Gucci dela. Ai, e querendo ou não, é isso. Nos projetos, quando você pensa só no hoje, acaba tendo todas essas dificuldades que hoje em dia conseguimos presenciar no nosso país. E como lidar com os desafios, né? Que é implementar contratações sustentáveis. Assim, existem vários fornecedores que ainda não começaram a ter essa implementação sustentável, né? Então fica bem difícil mesmo para o setor público ele conseguir contratar, né? Por parte dos fornecedores. Mas criando normas, informações claras, começando a incentivar esse tipo de pensamento, eu acho que a gente consegue, já é meio caminho andado, assim, já é um pontapé inicial ali para começar. Exato, como a Renata falou, e é importante estar em capacitação, né? Nós sempre voltando nesse assunto,
Porque, querendo ou não, é um dos pontos que, infelizmente, pega mais na nossa sociedade com a gente. Então, tem que ter essa capacitação e criar essas normas mesmo, claras, sem brechas, para que conseguimos estar implementando práticas e contratações boas que sirvam não somente a nós hoje, mas futuramente aos nossos filhos, netos. Reduzir a resistência mesmo, né? Não só por parte também dos fornecedores ou dos servidores públicos, mas por nossa parte também. A gente vê, pronto, no IF existem vários lixinhos recicláveis ali, a gente, tipo assim, meio que nem dá bola, né? Eu sempre passo e vejo um monte de plástico no coisa lá de papel, tudo, exatamente. Então, assim, a gente também precisa ter consciência disso. Nós que precisamos também ter esse papel ativo na sociedade. Com certeza. Precisamos reciclar, precisamos estar em constante evolução nesse assunto sustentável. Colocar mais propagandas, criar mais podcasts falando sobre os casos, né? Igual quando era a água, falando sobre água, né? A água vai acabar, rodavam muitos comerciais, enfim, infinitas coisas, muita gente falando sobre isso. É isso que a gente precisa também, né, em relação a esse ponto importante, que é o meio ambiente. Teve uma época, né, que estava bem alta a questão do aquecimento global. O aquecimento global, né? E a gente ficava, meu Deus. Será que vamos viver até lá? Exatamente, mas nós estamos, né, vivendo, assim, uma fase bem difícil do meio ambiente. Ou será que sobrevivendo? Sobrevivendo uma fase bem difícil, assim, do meio ambiente, né? Coisas sinistras acontecendo, como a enchente do Rio Grande do Sul, né? Que foi uma coisa que absurda. Nunca a gente ia imaginar que uma coisa daquela fosse acontecer, né? São impactos ambientais. Causados muitas vezes, não. Somos nós. É verdade. E vamos agora para exemplos reais, né? Mas as soluções inovadoras. E tem algum exemplo de contratação, né, sustentável que deu certo? Sim, existem alguns exemplos aí, certo? E alguns órgãos públicos, eles já contrataram empresas que usam materiais reciclados ou exigem o uso de energia limpa nas suas operações. Perfeito. E quanto ao setor da alimentação, continua assim na mesma vibe ou ainda tá indo para trás? Não, assim, em relação à alimentação, algumas escolas públicas, por exemplo, né, já contratam alguns agricultores locais que fazem uma comida já livre de agrotóxicos e tudo mais. E isso é muito importante. O IF, ele tem uma nutricionista, uma né? nutricionista, exatamente, um cardápio todo feitinho, bonitinho, né? Pra gente poder já começar nessa questão dos impactos. Quem não pode leite, quem não pode... Enfim, vários, né? Eu olhei que eles adaptam tudo. Muito bom. Lactose, né? Essas coisas todas. Exato. E isso, querendo não, pode ver que ainda tem algumas resistências, né? Às vezes você estiver na fila do lanche, ainda até escuta alguns comentários. Esse lanche. Aquilo. Querendo não, isso é uma boa ação, né? Não só pensando, porque anteriormente nas escolas não pensavam nessa questão de, tem intolerante, tem diabetes. Não, simplesmente o lanche é X e era para todo mundo. Quem pudesse comesse. Quem não pudesse, levasse o seu lanchinho de casa. E querendo não, agora é uma inovação, né? É um passo. É pequeno? Né? Bem pequeno. Porém, já é um inovador aí que beneficia muita gente. É verdade. Eu dizia sempre que intolerante à lactose tem que ser rico, porque a gente não consegue comer nada. De verdade, porque tudo vai leite, né? E ainda o remedinho, né? Que não fazer propaganda. Bem caro também. Então, por favor, vamos melhorar. Mas E pegando o gancho que você falou, né? Existe alguma inovação nesse ramo aí, nesse meio? Sim. Tem algumas inovações, tá certo? Algumas prefeituras, né? Elas já estão... elas rastreiam, algumas prefeituras estão rastreando alguns fornecedores sustentáveis, né? Então, assim, são poucos, mas a prefeitura ela adotou um sistema que elas conseguem identificar e dar prioridade a esse tipo de fornecedor. E quais são as ações, assim, os impactos, né? No caso que essas ações causam, vocês conseguem? Com certeza, elas ajudam o meio ambiente, fortalecer a economia local e mostrar também que é possível fazer diferente, mesmo com recurso público. Certo? Então, mesmo os recursos ali sendo ilimitados, conseguimos estar fazendo grandes inovações aí e avanços. Acho que também a gente tem meio que a ideia de que os recursos públicos são limitados, então não tem condições de a gente fazer isso, mas tem sim, gente. Tem condições, sempre dá para fazer. Depois o rombo lá na frente é maior, né? Então. Exatamente. Sempre dá, e como a gente falou, né, no começo,
é eficiente, são contratações eficientes, né? A longo prazo, isso nos economiza muito dinheiro, né? Não sei se vocês assistem Vale Tudo, né? Mas, falando assim, existe a Odete Roitman, que ela é uma grande empresária de uma companhia aérea, né? E aviões, né? Combustível gasta muito, polui muito o meio ambiente, né? E ela tem um grande embate com o filho dela, porque eles dois pensam muito diferentes. Ela, por ser mais velha, pensa em economizar, pensa em não gastar dinheiro, pensa em deixar tudo do jeito que tá, porque ela tá ganhando dinheiro, tá tudo bem. Mas ele vê que os impactos ambientais que os aviões deles causam, né? Como é ultrapassado, né? O que eles vêm fazendo, ele quer mudar e a mãe dele não deixa, né? Se vocês forem assistir Vale Tudo, vocês vão ver, gente. Mas vocês não vão assistir não, porque passaram no horário da nossa aula. Ninguém pode faltar direito, hein, por favor. Isso, mas é bem assim. Porque realmente os impactos ambientais de combustível e tudo mais é muito grande, né? E é isso que acontece no setor público. A gente vê um impacto ambiental que está acontecendo, vê uma forma de mudar, mas aí às vezes Ignora pelo valor. ignora pelo valor. Perfeito. E por que vocês acham que é importante ouvir, né, especialistas que tratam com contratações sustentáveis? É porque eles trazem experiências reais, né? Apontam os caminhos que ajudam a entender melhor, como aplicar a sustentabilidade no setor público. Eles têm um domínio melhor do assunto, né? Eles conseguem explicar melhor com fatos, dados pra gente. E é como eu falei, quando a gente conhece de fato, não tem como não concordar com essa situação, né? Não tem como. Perfeito. Exato, e é isso, em toda a área. Eu acho que esse é um dos nossos problemas hoje em dia, né? Todo mundo sabe de tudo, todo mundo sabe. Porém, tem gente especialista nisso, tem gente que estuda e trabalha, não só na área da gestão pública, mas em todas as áreas. Então, sempre um projeto que for ser realizado, sempre é bom você estar contratando mesmo um especialista para saber como fazer, qual a melhor forma, porque assim você tem o maior risco de dar certo do que dar errado. Porque simplesmente, né, você vai estar ali engajado em informações coerentes de pessoas que estudou para aquilo. Muita gente hoje em dia não, olha aí no YouTube, olha né, no chat, agora no chat, ChatGPT, né? Porém, a educação ainda é muito necessária no país, certo? Então, sempre é bom estar aí escutando gente com experiência. O povo não diz, né, escuta a voz da experiência. Então, é literalmente aqui. Tá com dor na unha, não vai procurar o cardiologista, né? Exato. Tem que ir atrás de quem sabe. E o que um especialista ele costuma destacar, né, como principal desafio? Certo. A maioria fala da resistência cultural e da falta de capacitação dos servidores para pensar além do preço e das licitações. Voltando novamente, tá vendo? Sempre na mesma forma. Ali aquela resistência, certo? Da sociedade. Isso é como um todo. Né? A sociedade ela é muito resistente. Tem um medo da mudança. E se não der certo? E se não der certo? Mas e se der certo? E também, tipo, não vai acabar. Tantos anos eu venho escutando a mesma coisa, não vai acabar. O planeta, não vai acabar, não sei o que. Água infinita. Não sei o que, não precisa plantar árvore, tem muito piriri para. Enfim, a gente escuta muito abobrinha, né? Exato. E com isso você vê que o nosso país, a cada dia, está querendo não pior, né? Porque tá aí todas essas questões sociais. Então, querendo não, essa forma de resistência ainda impacta muito. E é isso que está impedindo mesmo do país estar crescendo, né? Porque infelizmente, ainda somos regidos por esse pessoal mais antigo, né? Com um pensamento mais antigo, que tem um medo do futuro. Então, acaba influenciando, literalmente. Ninguém quer pagar caro por uma licitação e aí não dá certo no futuro, né? Acho que a galera pensa assim. E é um medo que, infelizmente, é recorrente todos os dias. Acabam tendo esse receio de, não, e se não der certo, se não der certo, e é o que mais vemos. Obras aí que não deram certo e continuam não dando certo. Então, obras aí que estão paradas, que não vamos seguir com essa empresa, é melhor, não vamos seguir tais critérios, e as empresas aí estão paradas. Ao humor do careca.
Gente, É. aquilo ali é uma barbaridade. Não quero Exato. E não podemos ir muito longe. Às vezes nós estamos aqui falando e muitos traz uns exemplos de longe. Não, é só nós olhar para o nosso estado. Nosso estado está cheio de obras paradas que poderiam ser resolvidas com simples licitações, com empresas mesmo, seguindo e escutando especialistas de verdade. Eu não tenho certeza, mas a obra da Engorda ali foi uma obra bem, assim, mal acabada, né? Porque, Olha o que aconteceu. exatamente, chove ali, vira uma lagoa, gente, pelo amor de Deus. Tipo assim, Foi feito agora o quê? Por favor. Exato. tinha tudo pra É dar a bolsa certo. da Shopee que a gente compra de R$ 20 e quer que dure a eternidade. Foi uma, Tinha tudo pra dar certo. uma proposta muito bonita, né? Muito Porém, boa, será muito que boa. teve ali mesmo especialista, no caso, que analisaram bem aquela situação? Será que eles gastaram o suficiente? Pra que, né? Exato. Dinheiro tinha, né? Será que Tem. foi usado Da mesma diretamente forma, mesmo? Será que foi tudo Só pensaram planejado? agora, não pensaram no futuro. Será que a obra ela foi feita todas as partes? Será que não deixaram Sim. escapar nada, né? Pra Assim, sair mais barata, não é isso? Então acabou tendo essa engorda, querendo ou não, a água tá horrível, não dá mais pra tomar banho. Um dia desse eu fui até tomar banho. Eu tava até falando para as meninas, eu disse, vou tirar hoje o dia pra relaxar. Fui pra Ponta Negra, voltei mais estressada. Nunca mais. Areia de pedrinha, Difícil né? viver de nesse pedra. país. Pois é. Ai, ai. Mas existe possibilidade de inovar nesse setor, vocês acham? Sim, existe a possibilidade de inovar no setor. Sempre existe a possibilidade de inovação, né? Justamente o que a gente está falando. A inovação ela é necessária justamente porque não é comum práticas sustentáveis no setor público. Não é comum, mas elas são necessárias e elas precisam. E isso é uma inovação, né, para todo mundo. Então a gente precisa realmente inovar e estar sempre nos atualizando, fazendo reciclagens, enfim, tudo. Exato, e o setor público vem buscando aí, né, contratar essas inovações, essas criatividades com responsabilidade e sustentabilidade. E lembrando que nós somos a geração para estar aplicando essas criatividades, né, essas soluções. Então, avante. Então, calção pronto, avante, né? Muito bom. E quais são as dicas práticas que vocês dão assim, né? Vocês costumam. Damos algumas dicas de começar com pequenos editais sustentáveis, certo? Treinar equipes e buscar boas práticas, já aplicadas em outros lugares. Então, vimos já no coleguinha, no setor vizinho, que está dando certo lá. Então, por que não aplicar aqui? Certo? Em estados vizinhos, né? Eu não sei, de fato, se foi em Fortaleza ou se foi em outro lugar que teve a obra da Engorda. E todo mundo ficou, deu tudo certo. Foi bem sustentável, né? Foi bem ficou desenvolvido. lindo, ficou ótimo. Em Balneário. Ah, Tá falando de Balneário. Sim, É Balneário. mesmo. Eu só consigo Fortaleza porque lá a Ela obra ama Fortaleza, é né? lindo demais. Quem não ama Fortaleza, gente, por favor. De muito Fortal. Nunca fui habitar Mas esse pode. Mas é Balneário. isso. Tipo, Como falou. deu tudo certo lá. Por que não vai dar certo aqui, né? Então, ficamos pensando dessa forma. O que foi feito lá que não foi feito aqui, né? Exato, Porque o esse é nosso- o ponto. Se lá deu certo, por que aqui não deu certo? Se temos a mesma estrutura e é Ponta Negra. Ponta Negra, né, meus amigos? Por favor, Rio então, Grande do qual Norte. foi a falha? Então, temos que estar aí, quando nós falamos da capacitação de agentes e estar buscando sempre especialista no caso. Porque Eficiência. algum ponto aí deixamos a desejar. Por isso que não deu certo, né? Porque se deu certo lá em Balneário, por que não deu certo aqui? Não é verdade? Se o principal nós tínhamos. Verdade. E agora caminhando para o futuro, né? Sendo também uma fiscalizadora cidadã que somos. Como que as contratações públicas elas podem evoluir nos próximos anos? Com mais uso de tecnologias, critérios verdes obrigatórios, né? E a participação ativa da sociedade. Critérios verdes é a gente sempre escolher aquelas empresas que usam aquele selinho, né? De sustentabilidade, sim, sim. de reciclagem, né? Tudo isso. Então, assim, quando a gente realmente está mais consciente do assunto, né? Quando a gente começa a envolver mais a reciclagem, o economizar, tudo isso no nosso dia a dia, a gente tá caminhando. Ter essa participação ativa mesmo. Né? Exatamente, Bom. porque a gente fica pensando assim, sou só eu que tô fazendo isso, ninguém mais tá fazendo. Mas você tá fazendo, você tá ajudando, você tá caminhando pra algum lugar, você tá... E se outras pessoas se inspirarem em você, Isso, né? o exemplo vai arrastar. Exatamente. Então,
Então, o cidadão pode ajudar nesse processo. Literalmente, né? A população, ela pode cobrar transferência, ela pode denunciar irregularidades e acompanhar os processos de perto. Então, é meio isso que a Renata falou. Ah, só eu. Mas já pensou cada um? E muito, hoje estamos muito acostumados só com reclamar, né? Nós estamos acostumados principalmente na internet. A geração Z. Você só está acostumado a reclamar. Mas se perguntar lá, certo, qual é o ponto? Como vamos fazer? Ninguém sabe. Ninguém tem nada a falar. Porque, infelizmente, são todos especialistas na internet. Mas quando chega mesmo o momento de dar sua opinião, sua ideia, não temos. Tem que tentar o chat. Exato. O chat tá fazendo tudo, né? Nós brincamos muito. Mas, infelizmente, é a realidade. Então, a população, ela precisa estar mais engajada, né? Nas questões da nossa população. Porque assim, nós conseguiremos ir para frente. Porque não basta só um grupo ali. E é até isso. Aquele grupo tá fazendo, mas se postar qualquer coisa na internet, dois vai dizer, que massa, que legal. A maioria vai dizer, quer alguma coisa. Quer se promover. Né? Então, querendo ou não, se a população estiver junta, vemos aí muita mudança. Ela não vê à toa quando tem manifestações. A maioria das manifestações dão certo. A população vai pra rua. Então, por que nessas questões também? Vamos todos mesmo ter essa iniciativa. Não, com certeza, revoluções não foram causadas por uma, duas. Foram, né, multidões, pessoas se uniram ali em prol de alguma coisa. Então, é o que a gente precisa fazer hoje pra... Exato. E sempre foi feito essas revoluções, né? Como a Thalia falou. Então, ao longo do tempo, sempre foi feito manifestações, revoluções e revoluções, né? À toa que em História nós estuda várias revoluções. E, pra que estudar História? Você estudando História, você consegue entender hoje. Perfeito. Lacrou, diga. E quais são as tendências que estão surgindo agora nessa área? O uso de inteligência artificial, olha aí, né? Chat. Chegou sua hora. O chatinho lindo. Eu adoro chat. Ela quase caiu na comunidade. O divo maior dela. Inteligência artificial para a gente poder identificar, né, algumas plataformas, né, que reúnem fornecedores sustentáveis, né? Quando eu falei que algumas prefeituras elas rastreiam os fornecedores sustentáveis, é assim, usando inteligência artificial, né? Elas conseguem verificar quais são os fornecedores que estão usando, e aí a gente também faz do mesmo jeito, né? Verificar o que a gente está comprando, se aquilo ajuda de forma sustentável, né? O meio ambiente, enfim. Exato, principalmente nós, assim, né? Um papo já que estamos com meninas, mas também os meninos, lógico. Aqui os bastidores. Incluímos todos aqui. Em questão de produtos mesmos. Em questão de produtos mesmo, você olha lá se o produto é sustentável, se não é testado em animal. Então, isso já ajuda muito. Ângela, vamos estar do mesmo jeito comprando. Sim, mas se você escolhe um produto que é sustentável e outro que não é testado em animal, você já está ajudando o meio ambiente. Não é mesmo? Nossa, faz uma diferença, né? Justamente, você está incentivando também aquela marca que está criando aquele produto, porque a gente precisa que as pessoas comprem cada vez mais, eles vão criando mais produtos assim, enfim, né? Exato. Então, se as empresas que vendem continuam com essas práticas não sustentáveis, vê que teve essa queda, que principalmente, né, se atingiu o bolso, vamos repensar aqui. Então, se ele vê que está tendo uma queda naquele produto e na marca X aumentou as vendas, consequentemente, pelo lado bom ou ruim, ele vai ter que se adaptar ao mercado. Então, querendo ou não, se tem um mercado mais sustentável, mesmo aquela empresa que tem aquela resistência, ela obrigatoriamente ela vai seguir, ou se não, ela fecha as portas. Verdade. E qual seria o papel da nova geração, então, nesse futuro, né, que a gente tá... Pronto. As novas gerações, que somos nós, né? Mesmo já ir um pouquinho mais pra frente, ainda somos a nova geração. Traz um olhar mais crítico e conectado com a sustentabilidade e que pode transformar as práticas públicas, né? Então, nós estamos falando, ainda que tem um receio, da geração passada. Mas agora nós estamos aqui já para estar fazendo essa revolução. Vai acontecer do dia para a noite? Não. Mas se nós, essa geração agora, já conseguir estar implementando aí pelo menos 20%, já vai estar mais diferente do que o passado. Perfeito mesmo. Agora falando sobre a sustentabilidade social, né, nas contratações, o que o que é sustentabilidade nas contratações públicas, né? São compras feitas pelo governo com o nosso dinheiro, né? Se forem feitas de forma sustentável, todos ganham. E o meio ambiente, a economia e a sociedade, né? Então, assim, o que o governo está fazendo com o nosso dinheiro, né? No que ele está investindo? O que a gente está ganhando com isso? De que forma isso vai me prejudicar futuramente? Vai prejudicar meus filhos, meus netos, enfim. A gente
tem sempre que estar atento a esse tipo de situação, do que está sendo feito, do que o governo Ser está o falando. cidadão ativo, né, que a gente estava falando. Exatamente. A gente, quando é mais novo, assim, a gente não pensa, né, nisso, e acaba que a gente vê muita aversão à política, ao que o governo está fazendo, justamente por causa dessas rixazinhas, né, que aparecem. Mas isso também é uma forma do pessoal, do próprio governo, dos próprios políticos tentarem maquiar algum tipo de coisa, né, que eles fazem. Existe muita corrupção e a gente precisa realmente estar atento ao que está sendo feito para que a gente não seja, gente, tapeado. No futuro, qual é o planeta que a gente vai ter? Se a gente não souber o que está fazendo, se a gente não for para as ruas protestar, se a gente não for fazer uma revolução, Tem que né? movimentar. Exatamente. O que a gente está fazendo, né? Exato, e isso não é nem questão de escolher lado A, B, é questão mesmo de estar sabendo em quem eu votei, tá fazendo o que prometeu, tá seguindo as leis mesmo, tá pensando na sociedade, porque política é isso, né? Você trabalhar pro povo. Você lá não tá fazendo bondade, coisa do tipo. Pelo Não, menos você a tá teoria. ganhando, né? A teoria. É pra isso. É fazer política de verdade. É você trabalhar pro povo, pra aquela pessoa que te deu voz, que te colocou ali. Então, baixa a sociedade também tá ali verificando. Em toda empresa, tem as pessoas que verificam se seus funcionários estão trabalhando corretamente. Então, querendo ou não, a população também tem esse dever de estar verificando. Será que está dando certo ali? Ele está seguindo? Quais são as pautas que ele está votando? Priorizar quem bota Exato. né, em ação realmente essas pautas necessárias, como a sustentabilidade que a gente está citando. Porque, querendo ou não, eles só estão lá por causa que a sociedade colocamos ele lá. Então, eles têm aquele período, um contrato, não é mesmo? Tem aquele contrato de 4 anos para estar trabalhando. Caso não dê certo, então é isso. A população cabe o quê? Retirá-lo novamente e tentar colocar uma nova pessoa que siga essas pautas, que ajude a sociedade. Então, sempre nós temos que seguir. Os políticos que estão lá, né, como um todo, estão para trabalhar para a sociedade. Eles são servidores públicos também, né? Nós colocamos lá e eles recebem para isso. Então, sempre está verificando se está ocorrendo mesmo, né? Que muitas das vezes não ocorre, mas... O pessoal às vezes tem um medo, né, dos políticos, assim, tipo, tem um receio, porque eles... Nossa, gente, mas eles são pessoas que foram confiadas por nós a estarem ali para efetuarem bem o serviço, porque nós achamos que eles eram capacitados, né? O pessoal fala... E concordando com as propostas, né? A gente quer ver eles colocarem em ação o que nos foi prometido. Entra ano, sai ano, é tudo do mesmo jeito, aí a gente vota numa pessoa... E muita gente votando branco nulo, minha gente. aí a gente vota numa pessoa, aí se a pessoa errar, e a gente fica... Não, mas essa pessoa não queria errar. Gente, errou, vamos admitir que errou, né? E é nisso que cai a parte de sempre estar ali estudando, se adaptando e especialista. O que nós mais temos hoje é políticos aí que não entendem nada de política, né? Não sabem nada de lei pública, não sabem nada com nada, não sabem votar, né? Não sabe fazer nada. Infelizmente, às vezes a maioria não é nem alfabetizado e tá lá. Eleição para vereador é um show de horrores. Quando começa as campanhas políticas, meu Deus do céu, virou banal, né? Uma coisa que é séria. É uma coisa banal. Das nossas leis, do nosso Brasil, as pessoas que estão ali para falar por nós, né? Porque em toda casa tem que ter suas hierarquias. Então, nós colocamos aqueles políticos lá para falar por nós. E nós vamos estar colocando pessoas que não sabem nem ler. Aí fica difícil. E isso não é uma questão de preconceito, todo mundo pode ser o que for. Mas é porque a gente precisa estar inteirado do assunto. São assuntos muito sérios, né? Vereadores, eles cuidam da nossa cidade, dos nossos bairros, enfim, né? Aí a gente já coloca um vereador, aí ele que não tem capacidade dele se candidata a deputado. E assim vai. Aí assim vai. Aí chega lá, presidente da república. E aí, como foi que você me chegou aí? É verdade. E infelizmente isso vem seguindo no nosso país, né, há muitos anos, mas, querendo ou não, somos a geração aí que veio para revolucionar. Então, futuros gestores públicos com qualidade e muita eficiência, que aí sim pode sair vários políticos, né, vários vereadores, deputados, e com capacidade e coerência para estar administrando o setor público. Perfeito. E como as contratações elas podem ajudar as comunidades locais, meninas?
contratando cooperativas, né, pequenos produtores ou empresas que empregam pessoas em situações de vulnerabilidade. Então, no município aqui mesmo, ao invés de estar contratando pessoas, cargas de fora, tenta procurar aqui associações que tem por aqui pela região mesmo. Em trabalhos anteriores, nós já fizemos que tem várias associações, né mesmo? Que tem de frutas. Dubinho, lembra? Exato, Dubinho. Ultimamente nós fizemos um trabalho na matéria. Casa das Sete Evas, certo? Que vai ter até uma inauguração agora. Vinhedo, hein? Vinhedo. O primeiro, né? O primeiro aqui, que é localizado ali em Mossoró, você não é São José do Mipibu. São José do Mipibu, né? A gente tem que dar valor para o que tá aqui, eu quero não. Exato. Então, ao invés de nós estar contratando uma vinícola lá do sul, por que não contratar daqui? Ah, não, do sul é melhor. Mas você já provou a das Sete Evas? Não é verdade? Nem a gente provou ainda, mas com certeza não tem igual. É ótimo. Então é isso. Tá contratando uma vinícola ou contratando mesmo. Tem, como falou, tem associações de criadores de vacas que vendem o leite. Tem outros que plantam frutas, verduras. Então tem muitas associações. Então, para as escolas mesmo, o lanche. Ao invés de estar contratando uma carga que vem de longe, por que não contrata da região? Tá ali, ó, alavancando o comércio local e ajudando as pessoas em vulnerabilidade. E tem algum exemplo, então, de contratação justamente com esse impacto social positivo? Tem, né? Tem algumas contratações, né, nesse setor que conseguimos ver decorrente dos dias. Aqueles que priorizam as mulheres vítimas de violência, enfim, várias ramificações que ajudam esses grupos que são mais afetados, né? Que são menores, mas eles precisam justamente dessa força, né? Dessa união, para que eles possam ser ouvidos, para que eles possam ser escutados e vistos. Exato, um ponto que você colocou aí, tem muitos desses casas, né, que apoiam essas mulheres, que basicamente, querendo ou não, hoje é um dos crimes que está mais em alta no nosso país, né? Que é a violência contra a mulher, que não é de hoje, não é mesmo? Desde 1500 vem essa violência e a cada dia ela só vem se cobrindo, né? Tapeando ali, passando uma maquiagem ali. Porém, é uma das que ainda fica aí mais recorrente. Então, tem muitas casas de apoio para essas pessoas, né? Que, infelizmente, tem suas vidas dilaceradas, né? Porque não é fácil. Verdade. Porque isso é importante para a sociedade? É porque fortalece a economia local, né? Reduz a desigualdade e promove a inclusão social por meio de políticas públicas, né? O que a gente mais tem estudado ultimamente é justamente a inclusão e promover as políticas públicas para essas pessoas, né, de baixa renda, as pessoas menos favorecidas. E isso é muito legal, né? Trazer justamente esse público para um tema tão importante como a sustentabilidade, né? Que as pessoas realmente assim não entendem muito bem, mas que todos podemos estar incluídos para ajudar. Né? Exato, e trazer essas propostas de sustentabilidade para a sociedade que compõe o nosso Brasil, que é a maior baixa renda, né? Nós for fazer aí os índices, a maior população nossa é a população pobre que sofre no dia a dia. Então, trazer essa população mesmo que sofre no país, né? Nós falamos muito bonito, nós na televisão passamos muitas coisas, só a beleza. Mas, infelizmente, não está passando mesmo nos bairros, né, da região. Infelizmente, quando vai passar aqui do Rio Grande do Norte, não fica mostrando as favelas, né? Não fica mostrando os bueiros, não fica mostrando a ponte lá interditada. Não, você vai postar o quê? Posta a ponte Nilton Navarro, posta a Ponta Negra, posta os melhores restaurantes, mas não posta os meninos lá em favela. Então, não posta nada disso. Então, querendo ou não, é trazer essa população mesmo. A nossa população, nós, não é verdade? Nós, se incluindo, porque querendo ou não, nós fazemos parte dessa massa que grita todo dia por mudança, né? Então, é isso. Trazer para o embate, né? Realmente para ter uma voz ativa nessa luta. Para ver se tem alguma mudança, né? Como nós falou. É isso que buscamos nessas próximas gerações, que somos nós, nossos filhos, tá aí buscando essa inovação, não é mesmo? Porque querendo ou não, fica muito difícil. Hoje em dia, como nós sempre vota e muita gente pode dizer, não gosto de política. As políticas estão envolvidas em tudo, né?
tá envolvido desde comprar uma alimentação, em Com tudo. certeza. Não tem como Política ser é isento. tudo. Então, querendo ou não, temos que trazer, porque os políticos que estão lá de verdade não estão pensando em bem-estar da população. Não tá, porque cada dia a nossa sociedade só piora. Só piora. O que nós vimos aí é só uma decorrência. Então, trazer mesmo essa pauta. Vamos gritar, vamos ser ouvidos de verdade. E nós, né, a nova geração aí, tá fazendo políticas públicas de verdade. Pensando na sociedade de verdade. No pessoal que tá ali sofrendo, tá gritando. No pessoal que acorda cedo, vai trabalhar, para trazer o pão de cada dia. Para as mães que deixam seus filhos em casa, certo? Principalmente as mães solo, deixam seus filhos em casa. Decorrente aí que eles podem escolher vários decorrente de vidas, né? Então elas saem com esse receio, tem que trazer o pão de cada dia para casa, mas no mesmo tempo elas têm que educar e tudo isso sozinha. E não tem políticas públicas, não tem educação de qualidade, não tem saúde de qualidade, certo? Para estar ajudando a sociedade que clama aí por E a gente não pode esperar que os políticos façam isso por nós. A gente tem que cobrar, a gente tem que fazer e tem que buscar essa formativa, né, de agir mesmo. Isso. E falando um pouco sobre o que é considerado uma contratação ambiental sustentável. Pronto. Aquela que prioriza produtos recicláveis, biodegradável, consumo consciente de recurso, empresas que respeitam o meio ambiente, como nós tínhamos falado de alguns produtos. Então, você sempre está dando preferência para essas empresas. Empresas que pensam no bem-estar da sociedade mesmo, sustentáveis. Então, seria bem isso. Então, nessas empresas, né, como o governo pode exigir essas práticas sustentáveis? O governo pode exigir nos editais, né, das contratações Das empresas. das empresas, isso mesmo, obrigada. E ele pode começar a fazer propagandas também, né, sustentáveis na televisão. Gente, todo mundo consome muito, né? A televisão, tudo. Então, assim, propagandas em redes sociais também. Então, assim, realmente começar a propagar o estilo de vida sustentável é a melhor forma de exigir que futuramente realmente seja uma regra, né? Tipo assim, começar a divulgar, tipo, nós, né? Começar a dar prioridade a esse tipo de, A dar força, de né, essa fornecedor. causa. Exatamente. Da prioridade, da força, tudo mais. É uma forma de incentivar para que futuramente possa ser uma regra, né? Exato, e aí que batemos, porque precisamos de políticas públicas que consigam estar ajudando esses fornecedores até locais que consigam fazer isso. É mesmo? Para uma empresa que já está aí no mercado há muito tempo, é até difícil eles fazerem toda essa transição. Né? E quanto mais para você que está começando agora. Então, está investindo mesmo, né? Nessas políticas públicas que consigam estar ajudando a sociedade mesmo ali a estar sendo mais sustentável. Consequentemente, vai crescer o Brasil economicamente e sustentavelmente. Mas vocês não acham que essas exigências elas vão encarecer as contratações? Mas aí, nem sempre se encarece agora. Encarecer agora é uma coisa ruim, porque, como a gente falou lá no início, às vezes é caro agora, realmente. Às vezes não é barato, mas é um investimento, né? E precisa ser investido. Então, assim, quando a gente coloca o nosso filho em uma escola particular, porque a gente tá querendo investir no futuro dele, é a mesma coisa. A gente tá pensando não daqui a 1 ano, mas a gente tá pensando daqui a 10 anos, daqui a 20 anos, daqui a 30 anos. Então, assim, é um investimento. Se for caro, gente, mas ao longo dos Pensa anos no futuro. vai ser mais barato, né? Porque a gente não vai precisar ficar fazendo manutenções, né? Exato. Tudo mais, não Que vai é o que perder as impacta coisas. muito, né? Acabam não vamos contratar, vamos pegar essa empresa, tá oferecendo o mesmo serviço com um preço mais reduzido, tá certo. Ele entrega em 2 anos. Quem não passou por isso, né, em obra em casa? Que chamam o que cobra mais barato, que faz mais barato. E aí, ó. E nós tá mesmo feita. dizemos isso. Às vezes nós dizemos, vamos montar o salão. A menina ela faz do mesmo jeito. Não A faz. menina do sai mesmo toda jeito. cheia de cutícula, você sai cheio de bife. Não, o bife, vixe, Né? E sai mais caro, porque consequentemente você vai ter que vai comprar pagar pra pomada. ajeitar, comprar pomada. Vai pra ter tá que querer melhorando. consertar. Então é duradouro, né? Uma questão que vai durar e vai economizar nos recursos ao longo dos anos. Então, É um não, investimento mesmo. mesmo que seja um pouco mais caro agora,
ao longo do tempo vai compensar. Perfeito. E tem alguma meta ambiental, né, que o governo, que as contratações, elas ajudam a cumprir? Sim, ajudam o Brasil a cumprir compromissos como os Objetivos de Desenvolvimento Sustentáveis, que é o ODS, e da ONU, certo? Então, o Brasil sempre está aí tentando cumprir esses compromissos. Perfeito. Porque é importante, né, a gente educar sobre essa pauta, compras sustentáveis. Porque, como a gente falou, muitos servidores ainda não conhecem os impactos maravilhosos que isso nos causa futuramente, né? Então, assim, o conhecimento ele é uma bênção quando a gente realmente entende. Como a gente estava falando, né? A gente discutiu aqui bastante sobre isso e a gente sempre falou, bateu sempre na mesma tecla, né? A tecla sempre vai ser a mesma. Se você conhece, você vai querer fazer. Porque você entende que aquilo ali é algo positivo. Não tem como. E realmente capacitar o pessoal, a galera que trabalha, para eles terem realmente um conhecimento efetivo sobre o assunto e não terem medo de ir adiante, né? Com isso, se fizer tudo direitinho, gente, dá tudo certo. Agora o negócio é porque às vezes o pessoal quer atropelar, colocar os pés pelas mãos, aí quer fazer tudo meia boca, né? O pessoal tá acostumado a fazer as coisas assim meia boca, né? Tipo ali pela metade. Não é assim que funciona. Nós precisamos de serviços efetivos que nos gerem resultados. Precisamos de obras de sustentabilidade que realmente vai ter a durabilidade que nós estamos desejando, estamos esperando para que a gente viva melhor, né? Perfeito. E como é que a escola, né, ou a universidade, como a gente participa também no IF, né, como é que eles podem estar ajudando a abordar esse tema? Certo. A escola, a universidade, né, como um todo, eles podem estar incluindo o assunto em debates, feiras, projetos e simulações de licitações sustentáveis, né? Então, está trazendo mesmo, abordando esse tema. Trazendo como em feiras, principalmente no IF, tem sempre a Expotec, que sempre traz algumas coisas revolucionárias. E é muito massa, Muitas coisas né? sustentáveis também, né? Eles Exato, não sei se todos já tiveram essa oportunidade de participar do Expotec. Mas é muito legal. É legal para você que está participando e é legal para você que está ali explicando, né? Tem várias inovações. Esse ano, acho que foi o ano passado, teve um lá dentro do IF mesmo, aqui do IF Central, que fizeram tipo uma nuvem, uma bola lá dentro, que é de uma lua. Então, são coisas sustentáveis, evolução, que é muito legal. Então, você tá trazendo para a sociedade isso. E é importante. Às vezes, você tá lá só olhando, assim, tipo, passando tempo. Mas tenta mesmo, para um pouquinho, olha, tenta aprender, né? Porque aqui nós estamos mesmo para tentar mudar de verdade. E essa conscientização, vocês acham que muda a forma da gente comprar? Com certeza, né? Quando a gente... foi o tema do nosso podcast todo. Quando a gente entende, de fato, o assunto, no que aquilo vai impactar, com certeza a gente pensa melhor, pensa duas vezes. Tem uma coisinha aqui de material reciclado e tem essa outra coisa que não é. Eu vou comprar de material reciclado, né? Porque vai ajudar o meio ambiente. Vamos fazer propaganda de quem merece nada, né? Os seus canudos agora de papel. Pois é. Né? Ajudando as tartarugas. Vamos comprar os canudos também. Comprar ecobags. Boa. Gente, eu tô bonitinha, né? É muitos shampoos. Fazer, o Shell Line já tá. Vamos comprar. Tem os naturais, tava até falando com o Renato um dia desse em barra. São maravilhosos. O em barra, gente. Não lembro o nome da marca. Não vamos conseguir fazer publi, desculpa, mas vamos não, comprar a Bela. Pronto. E compra também da sociedade ali, ó, da galerinha que faz caseiro. Você ajuda a galera que tá começando agora, né? E do também sustentável. E, querendo ou não, faz bem pro seu cabelo. Porque os outros são cheios de paramentos, cheio tudo alto. Né? Você investe em produtos caros, que às vezes, eu acho que todo mundo já passou por isso, principalmente as meninas. E se tiver o cabelo assim, né? Meio pintadinho. Pois Aí que passou por isso mesmo, você investe em produto caríssimo. Amigas cacheadas, principalmente, vamos investir em produtos sustentáveis, porque melhora muito o cabelo. Então é questão disso, ó, melhora na questão financeira, né? Pois é. E também a longo prazo, porque você pode pensar, não, o produto tá caro.
tá certo, mas seu cabelo ficou bom. Então, consequentemente, Depois vai ter que gastar se comprar um barato, vai Exato. ajeitar o cabelo, vai ficar caro, mas Vai aí lá você comprar pensa, teu não, vou pombo livre comprar de esse. R$8. o cabelo fica só o bagaço da Miele laranja. Gold. Fica ali só o bagaço e você gasta bem mais, né? Então, querendo ou não, isso, nós trazendo esses exemplos mais assim, fora da caixinha, né? Pra trazer mesmo pra entender, né? Porque eu acho que a melhor forma de estar entendendo é com exemplos práticos, Verdade. né? Isso. Então, e depois daqui, né, desse podcast, desse bate-papo, como é que a gente pode continuar aprendendo sobre isso? Em cursos online, em podcasts como esse, que existem vários aí, em palestras, né? Existem vários tipos de meios que a gente pode sempre estar se atualizando sobre isso. Exato. Tá dando voz mesmo, né? Daqui a pouco ó, você já começa a estar aproveitando, começa a seguir já aí o Pod 084 Estúdio. Tem muitos podcasts legais que você pode estar aprendendo sobre a sociedade, certo? E tem para várias concepções. Ah, eu não gostei do assunto tal. Pula, vai para outro. Mas o que temos é conteúdo. Temos muito Pois curso online, né? Muito Tem conteúdo aí, ó, aqui. Tem a Fundação Bradesco, tem vários que você pode fazer. Ah, é muito caro estudar. Tem de graça online. Não, gente. Ah, eu não tenho internet em casa, eu não tenho computador. Vai lá no IF, rapidinho. Pois é. Certo? Então não temos desculpa para não mudar. Pois é, Não é hoje em verdade? dia com a internet, assim, não existe se não tem informações. A gente pode ter informação de tudo. Tem todo tipo de curso gratuito, tem todo tipo de vídeo de podcast, de tudo no YouTube, no Spotify, enfim, no Instagram a gente pode seguir páginas de meios sustentáveis, enfim. A gente pode aprender se a gente quiser, é só querer mesmo, é só ir atrás. Então é isso, você ir aprender mesmo, né? Aprender sobre as leis, aprender se tá correto. Você olha aquela obra ali, ó, está errado. Então você tem esse poder. Sempre tem você vai para a Câmara, né? Tá tendo lá a legislação, você pode entrar, você pode ouvir. Então, você fazer seu papel de cidadão. Certo? Então é assim, ao invés de você ficar reclamando, porque reclamar não vai mudar de nada. Agora você começar a agir, você começar a aprender, principalmente até para você mesmo, né? Você ensinar o seu filho isso. Então, são informações pequenas, que ao decorrer do tempo fica muito grande. Então, conhecimento, nós pode parecer clichê, mas conhecimento nunca é demais. Né? Conhecimento é poder, né? A gente saber como é que tá funcionando a administração pública é muito importante. A gente saber as leis, o que aquele deputado tá falando ali, né? A gente entender o que aquilo significa, o que aquilo ali vai impactar na minha vida, né? Então, a gente precisa ter esse tipo de conhecimento que não é difícil. Não é difícil, é só a gente realmente se aprofundar um pouquinho, como a Angela falou. A gente vai de pouquinho em pouquinho. Vai de pouquinho em pouquinho. Não precisa saber de tudo, saber todas as leis. Mas, poxa, apareceu uma notícia aqui no Instagram de lei tal. E aí eu vou lá, abro o arquivo, vou ler. Vou me atualizar sobre o que está acontecendo naquele momento e eu tenho certeza que aquilo ali vai me abrir muitas brechas, muitas portas para outras coisas que vão acontecendo e vão criando um link. Meninas, eu tô amando, mas o nosso podcast está chegando ao fim. Mas qual é um conselho que vocês dariam, né, para os gestores públicos que estão começando aí e querem iniciar realmente essa implantação de práticas sustentáveis? Certo, perfeito. Um conselho que nós daríamos, né, Renata? Investir em conhecimento e diálogo, né? Sustentabilidade não é só técnica. Também cultura, parceria, comércio pequeno, com requisitos simples, e vá ali aprimorando. E nunca esqueça, sustentabilidade é sinônimo de eficiência e de responsabilidade. Então, sempre, voltando ao mesmo ponto, né? Começa mesmo com conhecimento, é necessário sempre ter um especialista. Então, se você vai começar algo, procura saber com quem sabe. Né? Tenta, logicamente, como nós falou aqui, ó, não, vai em busca, vai atrás de saber, mas para você aprender, você precisa aprender com quem sabe, para você não aprender errado e transmitir errado. Então, isso mesmo, conhecimento e diálogo, né? A melhor forma de estar combatendo todas as guerras é com diálogo, né? Como eu tava vendo um trecho de uma música de um MC aí, né? Que eu não vou citar o nome, que ele diz assim, que se a sociedade soubesse que a caneta mata mais do que um fuzil, jamais a sociedade queria saber de um fuzil.
né? Então, o conhecimento é isso. Então, se você tá ali todos os dias atrás de conhecimento, jamais você vai entender para esses outros lados. Então, conhecimento é poder. Então, diálogo e conhecimento estão andando de mãos juntas aí. Pois é, e não ter medo, né, de inovar, não ter medo dessas novas práticas, né, porque assim, nossa turma, vamos estar nos formando daqui a um ano e meio, mais ou menos, e nós vamos ser os futuros gestores públicos, né, da sociedade, e a gente não pode ter medo, só porque a gente vê que o nosso governo, que o nosso setor atual, enfim, não está fazendo a mesma coisa, propor, ir atrás, entender melhor sobre o assunto e executar de fato, né? Sim. Nós realmente somos a nova geração, somos a geração que vai fazer a diferença, que pode fazer a diferença, porque nós temos tudo nas nossas mãos. Nós temos os recursos e o acesso a todas as informações. Então, e teremos uma boa formação, né? Então, chama uma boa formação e teremos o principal, Um conhecimento. Né? Carlos Wendel, maravilhoso. Então, teremos o conhecimento. Então, o primeiro ponto já temos. Temos o conhecimento, então vamos em busca do diálogo. Né? Então, se nós sabemos articular bem a informação, conseguimos conseguir aí uma boa plateia. Então, se conseguimos uma boa plateia, consequentemente, conseguiremos bons projetos, né? Porque é isso, você tem que convencer o outro, né? Então, se você tem propriedade naquilo e sabe falar, vamos dizer mesmo, sabe... Tem a lábia, né? A lábia, né? Então, é uma lábia do bem aqui que nós falamos. Sim. Por isso que caímos tanto. Muita gente tem lábia, né? Mas uma lábia bem pilantra aí que acabamos caindo. Então, querendo ou não, nós somos aí a nova geração, como a Renata falou, com conhecimento e futuros gestores maravilhosos. Seremos o futuro. isso aí. É isso, pessoal. Vamos aqui fazer essa propaganda, né, das meninas. Sigam muito o Pod 084 Estúdios, hein? Sigam muito. E também o Instagram das meninas, né? Podem estar passando aí para todas. Gabi Custódio. Angela Nunes, __. Ei, Glória. O meu tá Thalia.tá aí, underline. E ficamos por aqui, mas estaremos aí em sala para falar mais com vocês. Mas por agora, tchau, tchau. É isso, tchau, galera. Prof. Wendel. Melhor, viu?